Sob os cintilantes vestidos de melindrosa e o brilho e glamour dos anos 20, existem inúmeros mistérios que ainda discutimos até hoje. Por exemplo, a famosa questão: quem foi realmente responsável pelos crimes do Lago de Lava? Provavelmente nunca saberemos a resposta, mas isso não a torna menos interessante. No episódio de hoje, exploraremos dois bizarros mistérios não resolvidos dos anos 1920, mas primeiro gostaria de agradecer à Blissy por patrocinar o episódio de hoje. Você provavelmente já ouviu a verdade de que a chave para uma boa vida é uma noite de sono ainda melhor. Sem dúvida, o sono é essencial para se preparar para um dia produtivo e agradável, para poder se levantar todos os dias e enfrentar a rotina diária com energia e paixão. É absolutamente necessário, mas não seria possível com a fadiga e sonolência que a falta de sono cria. É por isso que nos associamos à Blissy, para nos ajudar a alcançar um sono consistente e atingir nosso potencial máximo. A Blissy é a líder incomparável no mercado de fronhas, fornecendo apenas as fronhas de seda da mais alta qualidade, com benefícios ilimitados. Cada fronha é projetada com cuidado e construída com 100% de seda de amoreira, dando-lhe a suavidade que apenas as nuvens possuem. Elas são hipoalergênicas, feitas com propriedades antibacterianas naturais e, comprovadamente, reduzem a quebra de cabelo em 43%. Uma fronha Blissy também melhora a saúde da pele, regula a temperatura do seu corpo, previne suores noturnos e não contém químicos tóxicos e corantes. Recebendo as melhores notas dos principais críticos de estilo de vida, descobrimos que nosso sono melhorado se deve muito às fibras de seda que estão na fronha e à suavidade das fibras de seda em uma fronha Blissy, que são realmente menos absorventes do que suas antigas fronhas de algodão. Isso permite que a pele retenha umidade, enquanto as fibras de seda ainda eliminam qualquer excesso que acabe causando suores noturnos e levando a um sono de pior qualidade. A melhor parte da parceria com a Blissy é que ela chega bem antes do Dia das Mães, tornando-se o presente perfeito para as mães e figuras maternas em sua vida. Todo mundo precisa de seu sono de beleza, então vá para blissy.com/codecase, isso é blissuze.com/codecase, ou apenas clique no link abaixo e você receberá um adicional de 30% de desconto em seu pedido e frete grátis para todo o mundo. Tenha um sono saudável para uma vida mais saudável. Deixe a Blissy assumir o comando e agora vamos mergulhar nos mistérios de hoje. José Elwell. José Elwell nasceu em 24 de fevereiro de 1873, em Cranford, Nova Jersey. Criado em uma família de classe média baixa, ele passou a infância frequentando Phillips Academy em Andover, Massachusetts, antes de começar a trabalhar como vendedor de seguros em Nova York em sua adolescência. Durante esse tempo, ele começou a aprender a jogar bridge moderno. Depois de usar sua inteligência e charme para entrar em um clube masculino, Joseph era talentoso e natural. Aos 18 anos ele ficou conhecido como o rei do bridge de Manhattan e o mago do whist. Joseph era um vencedor regular e rapidamente acumulou grandes quantidades de riqueza, o que lhe permitiu comprar uma casa geminada em Nova York, uma casa em Palm Beach, Flórida. 20 cavalos, 5 carros de luxo e um iate. Sua reputação o precedeu e ele se tornou conhecido em círculos de elite. Sua posição social foi ainda mais impulsionada quando ele conheceu e se casou com Helena Derby, cuja prima havia recentemente se casado com Ethel Roosevelt, a filha mais nova de Teddy Roosevelt. Joseph também se tornou próximo de Harold Vanderbilt, da influente e abastada família Vanderbilt. Harold foi descrito como um campeão iatista, inovador e executivo de ferrovia. Junto com sua riqueza, fama e conexões sociais, vieram novas oportunidades para Joseph. Sua esposa ajudou a estabelecê-lo como tutor de bridge para crianças da elite, e ele começou a escrever livros sobre o jogo. No entanto, à medida que a riqueza de Joseph crescia, também crescia sua infâmia. Ele logo ficou conhecido por se envolver com mulheres que eram casadas ou consideravelmente mais jovens do que ele.
Até 1916, a esposa de Joseph, Helen, pediu separação e levou o filho, negociando divórcio até 1920. Apesar da reputação afetada de Joseph, ninguém esperava sua morte. No verão de 1920, a governanta de Joseph, Marie Larson, encontrou a casa na 244 West 70th Street, anormalmente silenciosa. Ao não obter resposta ao chamar pelo patrão, ela se surpreendeu ao encontrar a sala de estar trancada. Com sua chave, abriu a porta e encontrou Joseph na poltrona, o jornal da manhã em seu colo e algumas de suas cartas espalhadas pelo chão. Ele ainda estava de pijama. Ela chamou-o novamente sem resposta. Joseph normalmente era um homem alegre e cortês, e ela ficou surpresa por estar sendo ignorada. No entanto, ao se aproximar, Marie percebeu que não estava sendo tratada de maneira rude. Joseph estava morto. Ou pelo menos parecia estar. Ele estava irresponsivo, e havia um buraco de bala no centro de sua cabeça. Ele estava muito diferente do seu normal. Ele parecia ser um velho careca e sem dentes. Joseph sempre foi visto com perucas e dentaduras. Chocada, Marie saiu do quarto e acionou as autoridades. Quando a polícia chegou ao local, ficaram surpresos ao descobrir que Joseph estava vivo, mas por pouco. No entanto, ele morreu pouco depois no Hospital Bellevue, incapaz de revelar qualquer coisa, dados do seu assassino. A primeira coisa que os investigadores fizeram ao investigar a morte do homem rico foi estabelecer seus últimos movimentos conhecidos. Descobriram que na noite anterior à sua morte, ele jantou no Hotel Ritz-Carlton com sua mais recente namorada, Viola Krause, que havia se divorciado recentemente. Logo após o casal ter sua refeição, acompanhada de bebidas, eles foram assistir ao show Festa da Meia-Noite no teatro. Por volta das 2h30, Joseph voltou para a casa de táxi. Ele tirou um cochilo e depois fez algumas ligações curtas às 6h09 e 7h09 da manhã. Ele foi visto pela última vez pegando o jornal em casa, com o carteiro entregando correspondência às 7h35, indicando que estava vivo, tendo recebido e aberto pelo menos uma carta. Parece que não havia pistas na correspondência recebida por ele. As autoridades em Nova York nunca haviam visto um crime assim, e estavam confusos, sem entender como o assassino acessou o quarto trancado. Não está claro quais janelas estavam disponíveis no quarto naquele momento, e em que andar estava a área de estar. Ninguém viu ninguém entrando e saindo da casa, exceto Marie quando ela chegou para trabalhar entre 8h15 e 8h30. Além disso, não havia sinais de luta. Joseph foi baleado a queima-roupa com uma arma calibre 45, e uma única bala havia sido colocada na mesa à sua frente, com o cartucho no chão. A arma nunca foi descoberta. Manchas de sangue na área indicavam que o perpetrador se agachou na frente dele quando a arma foi disparada. Quem Joseph convidaria tão cedo para sua casa? Questionaram os investigadores. Porém, nunca conseguiram responder. As pistas eram limitadas. Enquanto a casa era revistada por impressões digitais, as únicas encontradas pertenciam ao próprio homem e à sua empregada. A pista mais notável no caso foi um cigarro apagado que não era da marca usual de Joseph. Como a arma nunca foi encontrada, pode ter sido de outra pessoa. Dentro do quarto de Joseph, a polícia encontrou uma enorme coleção de lingerie, bem como uma lista de amores que tinha os nomes de 50 mulheres diferentes, completas com seus números de telefone e notas sobre elas. A secretária de Joseph afirmou mais tarde que ele dormiu com, citação, cerca de 50 mulheres, a maioria delas casadas, embora uma estimativa de seus casos colocasse o número mais próximo de 1000. Segundo relatos, algumas dessas mulheres tinham chaves de sua casa. Suicídio foi eliminado como opção, pois não havia arma no quarto. Curiosamente, a casa de Joseph continha dinheiro, joias caras e até pinturas de Rembrandt, mas nada disso foi roubado, indicando que o motivo não era roubo. Os investigadores concluíram que provavelmente havia uma motivação pessoal por trás do crime, e eles não tinham falta de suspeitos. Sua fama de mulherengo gerou dezenas de maridos, pais e estudantes irritados, muitos envolvidos no assassinato. Por um curto período de tempo, Helena Derby foi considerada suspeita no caso. Porém, depois ela foi inocentada. Igualmente, o ex-cônjuge do amigo de Joseph naquela noite também foi investigado e liberado.
Embora provavelmente houvesse pessoas insatisfeitas por terem perdido Joseph durante um jogo de bridge, parece improvável que ele fosse morto porque devia dinheiro a alguém, já que era um homem tão rico. Embora certamente seja possível que ele tenha sido morto porque alguém lhe devia dinheiro. Em 1921, um homem confessou o crime, mas rapidamente descobriu-se que ele era mentalmente instável e não tinha nenhuma conexão com Joseph. Acredita-se que o homem desejava receber a pena de morte para não sobrecarregar ainda mais sua família com seus problemas. Apesar dos melhores esforços da polícia, a identidade do assassino de Joseph permaneceu um mistério. O New York Times, que cobriu o caso quase diariamente até o final de julho, noite, descreveu-o como entre os mais notáveis nos anais do crime neste país. Elsie Walker. Em 1928, Elsie Walker estava morando em Papamoa, Nova Zelândia, com sua tia Constância e seu tio Francisco Bailey. O casal tinha uma fazenda na área e concordou em contratar Elsie como funcionária, onde ela trabalharia como empregada doméstica residente e dama de companhia. Isso não era um arranjo incomum na época. No entanto, Elsie não era tratada de forma alguma como família, mas estritamente como uma funcionária. Enquanto todos os outros tinham seu próprio quarto quente, espesso e dedicado, a menina de 17 anos foi relegada a uma varanda fechada, onde ela tinha uma cama e uma cômoda. Enquanto cuidava das tarefas diárias da casa, supervisionava constantemente seu primo de 3 anos. Ela frequentemente ficava sozinha em casa com a criança, enquanto todos os demais socializavam. A vida para Elsie não era fácil. Ela trabalhava o dia todo, cuidava do filho de sua prima, e era principalmente excluída das reuniões sociais. Sempre que ela era autorizada a sair, era obrigada a ir na companhia de um de seus primos mais velhos, e estava sob instruções estritas para não se misturar com os garotos locais de sua idade. Além disso, seus primos foram instruídos a tratá-la como uma empregada, não como um membro da família. Elsie, tímida e introvertida, geralmente recusava convites e era vista como uma empregada. Seria tratada como empregada, não família. Dançaria raramente em reuniões sociais, sendo frequentemente encontrada sozinha, observando o mundo ao redor. No dia 29 de setembro daquele ano, Elsie teria batido a cabeça numa janela limpando. Há poucos detalhes sobre este incidente. Após isso, ela supostamente começou a agir estranhamente. 2 dias depois, sua tia a encontrou atordoada, com os olhos sem piscar e a mente em outro lugar. Elsie contou a Constância que se sentia atordoada e em transe. Ela estava limpando o armário de porcelana, porém o item não era mexido há dias. Quando Constância disse à sua sobrinha para recolher a roupa, a adolescente ficou parada, imóvel, com os olhos vidrados. Mais tarde naquela noite, outro parente de Constância veio visitar. Ela morava em Auckland e sempre trazia grandes histórias sobre como era viver em uma das cidades mais emocionantes e movimentadas da Nova Zelândia. Não está claro, mas aparentemente Elsie ficou irritada porque Constância estava atordoada. Na manhã seguinte, o jovem de 17 anos foi dado como desaparecido junto com o veículo da família, um Overland Whippet azul. 2 dias depois, em 3 de outubro, uma mulher em sul de Auckland relatou um carro que correspondia à descrição do Whippet. Ela disse que ele estava lá desde a manhã anterior e que parecia estar abandonado. Não havia sinal do motorista. Logo foi confirmado que o carro pertencia à família Bailey. Estava a 200 milhas de casa e a viagem entre os 2 pontos teria levado cerca de 8 horas. Curiosamente, um dos pneus do veículo havia sido trocado. Elsie não tinha carteira de motorista, então não está claro como ela teria conseguido trocar um pneu, especialmente sozinha, já que era uma garota pequena e magra, com apenas 57 metros de altura, e o veículo era bastante pesado. Sua tia Constância disse à mídia que acredita que Elsie aprendeu a dirigir sozinha usando o carro da família em suas terras, quando não havia ninguém em casa. O veículo também teria que ser reabastecido em algum momento durante a viagem, e estava estacionado longe de Auckland, o que era estranho, já que se teorizava que Elsie tinha levado o carro para dirigir até lá, pois ela sempre quis visitar. Um jornal afirmava que a adolescente teria que empurrar o veículo por 120 a 150 metros para sair sem ser ouvida. No dia 5 de outubro, Elsie foi finalmente encontrada. Seu corpo havia sido jogado no mato, 7 milhas do subúrbio de Pamuri Leste de Auckland, e ela estava morta há 3 dias. O exame pós-morte realizado em seu corpo revelou poucas pistas,
apenas que ela sofreu uma fratura no crânio. Essa lesão foi tão grave que teria feito ela perder a consciência imediatamente, o que fez os investigadores acreditarem que essa não era a mesma lesão que ela sofreu ao bater a cabeça no parapeito da janela alguns dias antes. Notavelmente, Elsie não apresentava hemorragias ou danos corporais. Descobriu-se que o corpo da Elsie havia sido danificado por um acidente de carro ou lesão cerebral. Relatadamente, metade do rosto dela havia sido devorado por animais, o que levou alguns a questionar se talvez ela tenha sido atingida no lado do rosto, mas nenhuma evidência foi deixada devido à erosão pelos animais. Nunca se determinou a causa da morte de Elsie. Ela não tinha nenhum pertence consigo, e não havia nada no carro, como uma mala ou uma bolsa, para indicar que ela havia fugido e planejava ficar em outro lugar. Sua tia afirmou que ela sempre carregava algumas notas de consigo, mas estas estavam faltando na cena. O exame do corpo e das roupas de Elsie revelou que havia sêmen em sua roupa íntima, mas aparentemente não havia outros sinais de interferência sexual. O potencial de motivação sexual fez as autoridades olharem para os primos homens de Elsie, especialmente o mais velho, William Bill Bailey. Bill morava em Auckland com sua esposa, mas os dois estavam supostamente vivendo separados na época da morte de Elsie e estavam com pouco dinheiro. Ele não identificou totalmente o corpo de Elsie, nem esclareceu seu paradeiro, mas aparentemente não foi investigado profundamente como suspeito. Após o encerramento do inquérito, uma testemunha veio a público e relatou ter visto Bill em um trem para Papamoa na tarde do desaparecimento de Elsie. Se acreditar na observação, então é possível que Bill tenha sido quem dirigiu o veículo de volta para Auckland, acompanhado pelo jovem de 17 anos. No entanto, outra testemunha, considerada confiável, colocou Elsie sozinha em Panmure às 8h15 da manhã. Do dia 2 ela estava a 1,5 milha de onde seu corpo foi descoberto. Todos os primos de Elsie negaram ter qualquer tipo de relacionamento com ela. Um dos aspectos mais interessantes deste caso é o fato de que Bill foi realmente enforcado, aos 28 anos depois de ser condenado por assassinar seus vizinhos em 1933. Samuel e Christabel Lakey foram mortos em sua fazenda em outubro daquele ano. O caso ganhou manchetes nacionais e foi tão sensacional que 2 livros foram escritos sobre ele posteriormente. Ademais, 3 assassinatos não solucionados em 1933 podem ter envolvido Bill. Todas as 3 vítimas foram baleadas, e Samuel também foi baleado, enquanto Christabel foi atingida no rosto e depois mantida debaixo da água até se afogar. Bill tentou fugir da cena deixando uma nota de suicídio e fugindo, mas foi rapidamente rastreado e preso. Bill era amigo dos vizinhos até ser acusado de assassiná-los. Bill foi preso por assassinar vizinhos e possivelmente outros, alegando matar seu primo. Muitos detetives de poltrona propõem a ideia de que Elsie foi abusada na casa, seja fisicamente ou sexualmente ou ambos, e que ela tentou fugir, mas foi localizada ou talvez até atraída para a morte. Outros teorizaram que ela morreu na casa, e toda a série de eventos retratados depois foi feita para encobrir que a família estava diretamente envolvida. Também foi sugerido que a cabeça de Elsie foi espancada por outra pessoa no dia 29 de setembro, talvez um de seus primos. No entanto, tudo isso é especulação. É improvável que descubramos a verdadeira história do desaparecimento e assassinato de Elsie. O caso dela ainda é um mistério. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com seus próprios pensamentos e especulações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro. E eu te vejo na próxima vez.